A paz do Senhor a todos. Vamos aqui para mais uma aula agora do nosso módulo de teologia introdutória, dando sequência à nossa série de estudos bíblicos, né? Promovida aí pela nossa Igreja Betel para as Nações, continuação do discipulado, né? Então, você que chegou até aqui desde já, quero lhe parabenizar por você estar buscando crescer no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, assim como a própria Bíblia nos ensina. Hoje o nosso tema, ele vai ser um tema que a gente chama de metalinguagem. É quando a gente tem um estudo que ele estuda a própria linguagem a ser utilizada. Então, no caso, nós estudamos a Bíblia e nós vamos fazer um estudo não da Bíblia em si, não é? Mas voltada para o estudo da Bíblia. Então a gente vai estudar sobre como estudar a Bíblia, né? Então aqui o nosso ponto de hoje vai ser interpretação bíblica. Algumas ferramentas que se usa para a interpretação bíblica, elas são mais essenciais que outras. Não existem apenas essas, mas essas acabam sendo as de maior confiabilidade. Então, por isso, elas sempre são utilizadas em primeiro momento. A primeira delas é a hermenêutica, né? Então, o que vem a ser a hermenêutica? Eu abri aqui esse site secular, inclusive, porque é interessante que a gente tenha um estudo. Quando a gente fala de estudo, a gente tem um cunho científico. Então a gente não pode se deixar enganar a ponto de querer que o nosso estudo religioso ele esteja livre do que é comum ao estudo secular, né? Então assim, eu sempre gosto de que o máximo que eu puder usar de coisas seculares no estudo da Bíblia, eu utilizo a ponto de que faça sentido para aqueles que ainda não conhecem a Cristo, que ainda não receberam o Espírito Santo, de eles acompanharem. Porque tem coisas que, aliás, a maioria das coisas, inclusive, elas só são reveladas àqueles que receberam o Espírito Santo. Inclusive, quando Cristo, né, ainda estava com os apóstolos, em diversos momentos os apóstolos perguntaram para Cristo o significado de algumas parábolas ou de suas palavras, dos seus sermões, e ele disse que haveria um tempo em que eles conheceriam. Inclusive, numa das nossas aulas, já da parte de teologia, a gente viu que quando nós recebemos o Espírito Santo, é que ele vai nos fazer lembrar todas as palavras de Jesus e esclarecer todas as demais coisas, nos convencendo, inclusive, né, do pecado, da justiça e do juízo. Então, retomando a questão, aqui eu sempre procuro pegar em significados, teoria, tese, método científico, tudo isso conforme o estudo secular, né? Porque aí a gente vai fazer com que a nossa teologia, que é o estudo sobre Deus, ele tenha necessariamente uma equiparação a qualquer outra ciência, como, por exemplo, a biologia, que tem, né, o significado, a estrutura da palavra muito próxima, que é o estudo sobre a vida. Então, no grego, bios é vida, biologia, estudo da vida. Teologia, theos é Deus, teologia, o estudo sobre Deus. Então, quando a gente faz isso, o argumento científico se torna mais sólido, né? Deixando bem claro aqui, desde já, como citou Agostinho de Hipona, né, que era um teólogo católico dos primeiros séculos, muito respeitado, e ele dizia o seguinte: para aquele que crê, nenhuma prova é necessária. Para aquele que não crê, nenhuma prova é suficiente.
Então, no final das contas, isso não é para convencer a pessoa, porque esse não foi a intenção de Jesus. Essa não foi a intenção de Jesus. Mas o apóstolo Paulo diz que nós temos que transformar a nossa caminhada de acordo com a renovação do nosso entendimento. Então, o quão mais sólido for o seu entendimento, a sua certeza, mais fortemente ou facilmente você pode ser transformado, né? Por isso que mas lembrando que o apóstolo Paulo diz: transformai-vos. Então é a gente que tem que estudar e a gente que tem que decidir o que faz com esse estudo, né? Então, assim, quando eu cito essas questões de outras fés, de outras vertentes, como por exemplo Agostinho de Hipona, é porque, também nas palavras do apóstolo Paulo, provai tudo, retende o que é bom. Então, não é simplesmente porque ele professa uma fé segundo a Igreja Católica que todas as suas palavras têm que ser descartadas. Inclusive, o próprio Satanás, quando tentou a Jesus, ele tentou usando a Bíblia. O que ele fez, o que ele falou, não estava errado, simplesmente estava sendo usado fora de contexto. Inclusive, isso é o que nós estamos estudando agora. Então, independentemente do que está sendo dito, a gente tem que julgar o que está sendo dito e não quem disse. Novamente, palavras do apóstolo Paulo, quando ele fala que, ainda que ele mesmo, ou até um anjo de luz, apresentasse um evangelho diferente daquele que ele estava apresentando naquele momento, que fosse motivo de maldição. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo é: olha, se amanhã eu chegar para vocês e disser algo diferente disso que eu estou dizendo hoje, eu estarei errado. Então, veja que ele colocou que isso não é a referência na pessoa dele, mas na pessoa de Cristo, segundo aquelas palavras. E aí, aproveitando esse ensejo, né, como estamos falando de um assunto mais sólido, a gente pode pegar, por exemplo, alguns posicionamentos de teólogos, né, que antes defendiam um posicionamento e depois eles mudaram o posicionamento, não porque tiveram uma outra revelação bíblica, mas simplesmente porque eles, na realidade, estavam com o pensamento agora direcionado para o ambiente. Então, por exemplo, temos o pastor Silas Malafaia, que tem seus acertos, mas que, em determinado momento, ele pregava contra igrejas que faziam festas mundanas na igreja, como, por exemplo, o carnaval. Anos se passaram e aí ele organiza um bloco de carnaval dentro da própria igreja, dizendo que quem seria contra isso são legalistas. Então, não estou entrando aqui no fundamento de se é certo ou se é errado. Agora a gente tem que ver o seguinte: se em um momento era errado, qual era a base bíblica que sustentava aquilo? E se hoje é certo, qual é a base bíblica que sustenta aquilo? Então, não é quem faz ou o momento em que fez, mas calcado em que fez, baseado em que fez. Tem um outro pastor, que eu não lembro o nome agora, mas que também é de uma vertente da Assembleia de Deus, que ele disse assim: olha, um homem barbado não está ali bem fundado nas palavras de Jesus, porque o nosso pastor presidente, eu nunca vi ele com uma barbicha, mas ele usa bigode. Então, quando você vai ver esse tipo de coisa, não tem base bíblica, é uma doutrina de homens, né? E a gente tem que combater esse tipo de coisa, porque senão a gente acaba como os antigos escribas, que o próprio Jesus falou: enfadonham os homens com as suas leis, que depois eles mesmos acabam não suportando. Então, como eu disse, se você pega esse exemplo do Silas Malafaia, se ele criou uma regra lá atrás, por algum fundamentalismo religioso que ele tinha, e colocou que era errado, depois ele não vai se arrepender sem pelo menos dizer: olha, me arrependi lá atrás, eu fiz, falei assim, mas estava errado.
Naquela época eu estava errado, era uma doutrina de homens. E não simplesmente repassar um novo ensino como se fosse o correto. Então, esse é o entendimento que a gente tem que ter. Por que eu estou falando de outras igrejas, de outras denominações? Porque a gente tem que pegar os exemplos da nossa comunidade. O apóstolo Paulo, ele diz que é uma vergonha quando a gente tem um problema e leva para a justiça para ser julgado diante dos incrédulos. Não tem ninguém reto, capaz o suficiente de julgar entre nós. Então esse é o julgamento. Inclusive, ele também na carta aos Coríntios, ele fala, né? Se nós nos julgássemos a nós mesmos, não haveríamos de ser culpados. Então, nesse sentido, né, como eu falei, a gente tem que julgar sempre as coisas que estão sendo ditas e não quem as fala. Então, se uma pessoa da igreja adventista, da igreja católica, fala algo que é coerente com a doutrina bíblica, como por exemplo o Dr. Rodrigo Barbosa, que é muito dado na parte da arqueologia, ou o Dr. Adalto Lourenço, que também é do ramo das ciências exatas, em particular física e astronomia, quando eles trazem revelações bíblicas, segundo esses estudos seculares, né, que são áreas seculares, é louvável e a gente tem que admirar. Agora, a gente não pode confundir de que porque eles têm esse conhecimento nestas áreas, de que o que eles falam com relação à doutrina cristã, ela é verdadeira. Porque, deixando claro, segundo a Bíblia, essas doutrinas, elas são seitas, né? E então, o que que a gente tem no sentido de hermenêutica? A hermenêutica, ela é o significado do texto no seu contexto, né? Então, quando a gente fala de texto, a gente está falando ali de uma frase, de um parágrafo, e o contexto é tudo que está associado com aquilo. E aí o contexto ele tem duas ocorrências. Ele tem o contexto imediato, que é quando o que você está falando está complementado tudo num bloquinho junto, tudo pertinho um do outro. Você coloca o assunto tudo no mesmo lugar. E você tem um contexto remoto, quer dizer, você falou lá atrás de uma coisa, e aí você mudou o assunto, começou a falar, e depois, por algum motivo, acabou voltando para falar daquele assunto novamente, né? Então, quando a gente vai estudar, o ideal é que a gente leve em consideração isso. Por isso que quando a gente vai estudar, inclusive eu sugeri isso lá na nossa aula sobre Bíblia, né? Acho que foi uma das primeiras aulas lá do discipulado. É importante que a gente use as referências cruzadas, né? Onde mais está falando sobre aquele assunto. Então eu tenho 4 evangelhos. Cada evangelho é direcionado a um público específico e que cada pessoa que escreveu, ela usou o seu pensamento. Ele está falando a mesma coisa, ele está falando da mesma coisa também, só que ele está falando para pessoas diferentes, então ele usa palavras diferentes e ele prestou atenção em detalhes diferentes. Então, quando você pega Mateus, Marcos e Lucas, eles estão contando relatos sobre o mesmo fato, só que cada um coloca detalhes não que distorce o que o outro diz, mas que complementa. E João também da mesma forma. Não vou repetir aqui a aula da Bíblia, mas a ideia é essa. Então, quando a gente estuda, por exemplo, sobre as profecias de Jesus, a gente pega o que Jesus está falando, a gente pega o que falaram sobre Jesus depois que ele foi, ou seja, os apóstolos, e a gente pega o que Deus, os patriarcas e o povo judeu falava do Messias lá atrás. Inclusive, foi isso que Jesus fez quando ele estava aqui na terra. Ele abriu o rolo do profeta Isaías, lê o texto e diz: hoje se cumpre isso. Está sobre mim. Eu sou o cumprimento dessa promessa. Então a gente tem presente, passado e futuro. Então, depois dessa explanação, né, bem genérica, mas assim, como eu falei,
por nós estarmos entrando no estudo da teologia em si, eu estou passando aqui, estou pincelando assuntos para vocês terem ideia do porquê a gente estuda. Tem que ter um motivo da gente estudar. Então, um deles é para que a gente tenha a doutrina sólida, a gente entenda de fato o que a Bíblia está passando. Outra é para que a gente aprenda a combater heresias. Então, alguém disse algo que é contrário à palavra de Deus, a gente tem como rebater, desde que a gente esteja fundamentado na palavra de Deus. Então, assim, hermenêutica, no sentido secular, ele vem. É uma palavra de origem grega que significa a arte ou a técnica de interpretar e explicar um texto ou um discurso. Então, aqui ele vai para algumas abordagens, né, da hermenêutica. Inclusive, como eu disse, ele vai falar na parte da filosofia que ela tem duas vertentes, né, a epistemológica, que seria a interpretação de textos, e a ontológica, que vem para a interpretação de uma realidade. Então, ele pegava o que estava escrito nos textos, fazia uma abordagem e comparava com o que se vivia aquela época que se escreveu isso. E aí criava um contexto final. Então, é por isso que a gente tem essa abordagem mais completa. Se você analisar o texto e não tendo uma noção completa, você remeter a uma outra abordagem para completar o sentido. Vou dar um exemplo. O apóstolo Paulo, ele fala que as mulheres devem andar com a cabeça coberta usando o véu, né? Ter os cabelos compridos e etc. E ele fala isso em uma carta e nas demais ele não fala. Então veja que se trata, quando você observa esse texto, muitos inclusive, né, liberalistas que acreditam que as palavras da Bíblia são ultrapassadas, que você tem que falar, acham que isso é algo ultrapassado, porque a mulher tinha que usar véu e etc. Quando o doutor Rodrigo Barbosa ele vai fazer essa análise ontológica, né, cultural, ele vai descobrir que, analisando novamente, como eu disse, a história e os escritos seculares, não é a questão da igreja, ele vai descobrir que naquela época, naquela cidade para a qual Paulo está falando, as mulheres que andavam de cabelo comprido sem véu, elas geralmente eram prostitutas cultuais, sacerdotisas, que se ofereciam os seus corpos, porque assim elas estariam agradando ao Deus a quem elas professavam, né? Inclusive, essa figura da prostituta cultual, ela também existe em Israel durante muito tempo, dentre as muitas perversões na que entraram em Israel, né, devido àquela abrangência com os outros povos e outras culturas, motivo que levou à ira de Deus e aos cativeiros em diversas ocasiões. Então, quando você pega essa explicação secular e junta com o texto bíblico, você vê que faz um total sentido do porquê o apóstolo Paulo falou isso para aquela cidade e não falou isso para todas as outras demais. Porque você tem que lembrar o seguinte: por que que isso não foi escrito na Bíblia, especificamente? Porque quando o apóstolo Paulo escreveu a carta, bastava que ele mencionasse isso, que todo o povo daquela cidade sabia do que ele estava falando. A gente pode comparar, por exemplo, com um regionalismo, né? Quando a gente usa termos que são próprios à nossa cultura. Então, por exemplo, mandioca e aipim é a mesma coisa. Só que se você chega num lugar e pergunta por mandioca, para quem lá conhece como aipim, a pessoa vai dizer que não conhece. Apesar dela entender o contexto, ela não sabe identificar. Então, isso é o que acontece com a gente hoje. Como a gente está separado por vários anos, séculos daquilo, e principalmente porque nem mesmo é da nossa região, isso não nos faz sentido. Então, isso nos obriga a estudar
e descobrir a completude das coisas. Ah, agora faz sentido porque o apóstolo Paulo falou isso para aquelas pessoas. Não era simplesmente por uma questão de dividir homens e mulheres, mas para que se identificasse de longe que as mulheres de Deus eram diferentes, que elas não eram prostitutas como as que se estavam na cidade, né? Então, veja que isso faz um sentido. Algo que a gente também tem que ter bem claro, e isso é muito particular, principalmente quando a gente trata de igrejas de cunho calvinista. Quando eu falo igreja de cunho calvinista, basicamente ela tem algumas crenças em particular, né? Geralmente eles concentram ali em 5 pontos. Mas um deles, de fato, é que ele fala que uma vez salvo, salvo para sempre, e que Jesus não morreu por todos, apenas por aqueles que de fato se salvarão. Só que quando a gente entra nessa questão do sentido do texto, nunca isso faz sentido perante o texto bíblico. Quando você junta todas as informações do texto bíblico e vai colocar isso para você ler, você vê que essa afirmação não se sustenta. A Bíblia fala em diversas ocasiões, e apenas para citar algumas, Jesus fala que ele morre, inclusive, por pastores que vão se perder. Lá em Apocalipse fala que naquele dia pessoas vão chegar para Deus e vão dizer que elas curaram enfermos e expulsaram demônios no nome de Jesus, e Jesus vai dizer que nunca as conheceu. Inclusive depois vai dizer que em outro momento, na realidade, não é depois, em outra passagem, vai falar que deixa eu me recordar agora qual era que eu ia citar, que a gente tem que ter cuidado para que, uma vez tendo recebido o Espírito Santo, não venha extingui-lo, né? E que tem ainda diversos outros que falam que a gente literalmente pode perder a salvação. Então, quando se coloca confrontado esses dois textos, você vê que não se sustenta. Aí, o que é que vem em termos de artimanha de alguns, né? Eles criam um estudo secular que vai dizer que, na realidade, existe um termo por trás daquilo que faz significar outra coisa. E aí, queridos, é algo que a gente tem que ter cuidado, porque é o seguinte: quando a gente faz um estudo mais profundo, usando a hermenêutica e posteriormente, até no que eu vou falar agora, a exegese, ela nunca vai apontar para um sentido contrário ao do que o texto já tem. Ela sempre vai deixar ele mais completo, ele mais específico, mas nunca contrário. Vou dar um exemplo aqui num texto que Jesus falou, né? Quando o jovem rico se aproximou dele. Jesus disse que era mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E aí entra naquela questão. Bom, eu sei que nenhum camelo tem como passar pelo buraco de uma agulha. Então, não faria sentido Jesus dizer que era mais fácil. Ele deveria ter dito impossível, se a gente estiver falando do camelo animal. Só que quando a gente lembra, Jesus geralmente falava em parábolas e falava para pessoas humildes, porque eram essas pessoas que paravam para ouvi-lo nas ruas. Então, veja, nas parábolas de Jesus, ele falava a parábola do semeador, que é o homem do campo que planta, falava parábola de pescadores, né? Falava parábola de donos de vinha, dos trabalhadores da vinha. Essa é uma parábola voltada para as costureiras. Camelo é o nome que geralmente se dá a quando a linha embola e faz ali como se fosse um nó. Então, se você olhar para a linha com aquela bolinha, ela lembra um camelo, com a cabeça para frente, que é a linha reta, e na bolinha a corcova. Como é que o pessoal faz para passar esse camelo pelo fundo da agulha? Você só tem duas formas. Se tiver no princípio, você corta
e aí segue reto, sem o nó. Se já tá, você já está fazendo isso e o nó estava lá na frente, o que você tem que fazer? Você tem que puxar a força. E aí ele entra com muita força, fazendo esforço apertado e passa. Então, quando você pega essa explicação e joga com as palavras de Jesus, você vê que faz sentido. Ele não disse que era impossível, porque é impossível passar um animal, esse animal, de novo aqui, né? Eu vou abrir o parênteses, tudo bem. Para Deus, tudo é possível. Tudo bem. Só que, logicamente falando, Jesus não faria sentido usar uma analogia que o pessoal fosse se questionar. Porque a analogia, ela é feita para simplificar o que você está dizendo. E não para deixar mais difícil. Por que é difícil para a gente? Porque a gente já não está mais acostumado com o que é um homem do campo, um pescador, uma costureira. Mas naquela época, todo mundo que ouviu entendeu, de cara. Então, quando você vê, até se você for parar para pensar, um homem rico naquela época, ele anda cheio de saco de dinheiro. Então, ele realmente acaba ficando com os braços, né, cheios de sacolas. E isso faz com que ele não consiga. Aí eu vou usar outra palavra de Jesus para você entender o porquê que a gente fala disso, dessa questão de ter o sentido completo. Então, quando você vê que Jesus falou assim, a porta para o reino dos céus é estreita, o caminho é estreito, larga é a porta que conduz à perdição. Então você vê o seguinte, que Jesus está dizendo que para você passar por uma porta estreita, geralmente você não pode estar carregando muita coisa, porque essas coisas que você carrega faz volume. Então, isso bate com essa outra explicação. Então, quando você faz uma analogia para dar essa explicação, ela tem que completar o sentido, ela tem que ou deixá-lo mais amplo ou deixá-lo mais específico, mas ela nunca vai contradizer aquilo que foi dito no sentido original. Então, novamente, pegando esse exemplo, não tem como eu fazer uma explicação que diga que a pessoa pode perder a salvação. O texto reto diz que você pode perder a salvação. E quando eu vou fazer um estudo, utilizando essas ferramentas, eu descubro que na realidade não é que você pode perder a salvação, é porque você nunca ganhou. Não tem como você perder algo que você nunca ganhou. Então isso, no estudo, é o que a gente chama de sofisma. É alguém que fala algo que parece ser verdadeiro, mas que na realidade tem uma artimanha, tá? Então, indo para a próxima ferramenta, a gente tem aqui a exegese. É muito similar, inclusive, até alguns têm dificuldade de explicar como se diferencia. Então, aqui, esse canal, né, o mesmo que eu usei da hermenêutica, ele diz que é uma análise ou interpretação que seja detalhada e cuidadosa de uma obra, né? Então, assim, de onde eu estudei, do que eu observei, a explicação que eu acho mais coerente é que hermenêutica é quando você pega o sentido do discurso. Então, você leu todo o texto e você diz assim, toda essa história está falando disso. É mais ou menos como quando a gente presencia um conto, né? Aquelas fábulas, aqueles episódios de desenho animado antigo, que tem uma moral por trás. Então a hermenêutica, ela basicamente vai te dar, no final das contas, essa moral. É um resumo do significado daquilo. O que aquele texto quis dizer, de forma completa, geral. Já a exegese, ela é quando você quer extrair o significado completo de cada uma daquelas partes. Então você vai analisar frase por frase, às vezes palavra por palavra, para ver se você pegou completamente tudo o que estava lá. Então você vê que hoje em dia muita gente, né, que tem um estudo comum da Bíblia,
O pessoal se concentra na hermenêutica. Em que sentido? A pessoa lê a Bíblia e ela tem um entendimento. Quando ela lê outro livro que fala sobre aquele assunto, o entendimento dela, ele fica solidificado, porque isso aqui está falando a mesma coisa que aquilo lá falou. Só que a exegese, ela deixa esse estudo mais profundo. Então, você sempre, quando faz uma exegese, você vai saber mais do que quando você faz apenas uma hermenêutica. Então, quando a gente está estudando a nível acadêmico, realmente extraindo a veracidade dos textos, geralmente o pessoal começa pela exegese, tendo certeza de que as palavras que estão escritas lá foram corretamente traduzidas. Depois que a gramática que forma aquela frase com aquelas palavras está corretamente traduzida, que elas obedecem à ordem que foi colocada, e aí então eles passam a analisar o texto pela hermenêutica. Então, geralmente, esse é um procedimento que fica a nível acadêmico, né? Por que eu estou falando isso? Nem todo mundo tem esse chamado. Só que até você vê que o próprio apóstolo Paulo, ele diz que Deus separou pessoas para fazerem essas coisas. Então tem gente que tem um chamado, que gosta, que Deus dá uma sabedoria, uma inteligência em particular, para que a pessoa busque esse conhecimento e Deus vai dar um entendimento para que ele repasse isso para a igreja. Depois que ele é repassado para a igreja, aí todo mundo tem acesso. Né? Então, a gente também pode comparar isso com dons de curar. A Bíblia fala que nem todo mundo tem dons de curar. Nem todo mundo tem o dom de estudar, que a Bíblia fala de mestres, né? Mas o objetivo é que seja usado para o corpo da igreja. Então, eu tenho duas pessoas que Deus manifesta cura por meio delas, elas vão curar todo o corpo. Eu tenho outras duas pessoas que pregam, Deus vai pregar a palavra dele por meio dessas pessoas. Eu tenho outra pessoa que ela gosta de estudar para que a pessoa que vai pregar ela tenha um conhecimento cada vez maior sobre isso. Deus vai usar esse para estudar, aquele para pregar e aquele outro para curar. E é assim que o corpo de Cristo cresce. Então, para você ter uma ideia, né? Eu vou falar aqui primeiro algo simples e depois algo complexo. A aula não vai mais se estender tanto, né? Já para deixar vocês não ficarem preocupados, é porque esse é um assunto que é como eu falei. É bom termos exemplos do por que vai ser usado. Porque o estudo e o uso disso, né, de fato, ele acaba sendo particular para alguns, pelo menos no conceito de exegese, e já a hermenêutica é algo que todos nós devemos, de fato, buscar. Eu lembro que na Betel, um pastor, ele mencionou, quando ele estava falando, né, fazendo referência ao texto de Malaquias, que Deus ele fala que você seja fiel no seu pacto e depois faça prova dele que ele haveria de abrir as comportas do céu. E aí algo muito interessante que esse pastor mencionou, né, que você vê que é uma questão que não deixa de ser uma exegese bem breve, mas que isso vai te trazer uma hermenêutica desse texto fundamental. Então, primeiro, a palavra comporta. Hoje em dia a gente não usa mais isso, mas comporta significa janela. Porque janela é aquilo que você coloca numa casa junto com a porta. Então você tem a porta, que é o que te permite entrar e sair da casa, e você tem as comportas, que é aquilo que você instala junto com a porta. Agora, até aí, beleza. Agora eu entendi. Comporta, na realidade, é janela. Ok. Talvez não tenha mudado muito o que a gente já pensava sobre esse versículo. Mas aí é que ele trouxe a chave da coisa. Ele disse assim, pessoal, a porta a gente abre por dentro e por fora. A gente tranca por dentro e tranca por fora. A janela a gente só tranca por dentro e só abre por dentro.
Então, quando Deus fala que ele vai abrir as comportas do céu, é porque só lá do céu é que dá para abrir. Então é algo que só ele tem como fazer. Olha, naquele momento, o meu entendimento desse texto foi expandido. E aí é onde entra a maravilha da Bíblia que eu falei com relação à hermenêutica. Eu peguei e disse: olha, agora que eu sei que comportas são janelas e que essas janelas só podem ser abertas por dentro, nesse sentido de que é Deus que vai abrir essas janelas para nos dar bênçãos celestiais, bênçãos do céu, ou seja, algo que só Ele pode dar. Ficou ótimo esse versículo. Aí, agora que o meu conhecimento foi expandido por ele, outras coisas que eu sei também serão expandidas. E aí isso me levou para outro versículo, que é aquele em que fala que os olhos são as janelas para a alma. E aí você pega esse conhecimento que você tinha. Os olhos são as janelas para a alma. Primeiro, se é uma janela, quer dizer que quem controla o abrir e fechar é quem está dentro. É verdade. Os meus olhos só vão olhar, só vão ver aquilo que eu direcionar para ver. Então, por mais que a gente tenha pornografia em todo o mundo, os meus olhos vão ver aquilo que eu estiver mostrando para eles. Então, se na hora que abriu a imagem eu não quiser continuar vendo, eu posso fechar meus olhos ou posso olhar para outro lugar. É por isso que essa é minha responsabilidade. Porque os meus olhos vão ver aquilo que eu estiver mostrando para eles. Então, nesse sentido, eu já tive o meu conhecimento expandido por essa revelação, né, que começou com a exegese breve e depois a hermenêutica do texto me levou para um outro contexto e que é fundamental. Então, esse basicamente é um exemplo do conhecimento que nós podemos adquirir em função disso, né? E aí agora, para finalizar, eu vou dar exemplos mais específicos, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui no texto Êxodo 20, 13, falando dos mandamentos. Então, a gente tem o mandamento que diz: não matarás. Lembrando que isso aqui foi escrito por Moisés. E Moisés, quando escreveu isso aqui, já tinha matado um egípcio. Para algumas pessoas, isso parece hipocrisia. Recentemente, eu vi no YouTube um cara dessa geração mais jovem, fala na gíria e tal, que ele disse assim: cara, por isso que eu não aceito o conselho de quem não tem história. Então, assim, eu não concordo com ele porque o conselho, ele vem do conhecimento de Deus. A sabedoria, ela vem do conhecimento de Deus. Então, eu não faria nem sentido eu querer aceitar conselho só de quem já cometeu aquilo que ele vai me dizer para não fazer. Se a gente fosse usar essa métrica, nada que Jesus falou, aliás, nada não, né? Mas muita coisa que Jesus falou não teria sentido nenhum. Eu não levaria em consideração as palavras de Jesus. Então, não se trata de quem já viveu ou não, mas se trata de quem sabe do que está falando. São coisas diferentes. Então, pontuando isso, né? Como eu disse, ferramentas mais específicas. Quando a gente vai olhar esse texto, Êxodo 20, 13, de uma forma mais específica, buscando ele no hebraico, a gente usa um dicionário e vê aqui que no inglês, essa ferramenta que eu estou usando, ela tem do hebraico para o inglês, né? Eu não sei se tem para o português, mas outras têm. Então ele tem um dicionarista famoso que é Strong, que ele pegou e catalogou muitas palavras, se não todas, para que a gente pudesse ter acesso a elas, né? Então é um dicionário muito famoso, o dicionário de Strong, e ele coloca essas palavras em números. Então, quando ele vem aqui para Êxodo 20:13, a palavra utilizada para matar, ela está como 07523. Quando a gente acessa essa palavra, ela vai ter esse sentido de matar, de verdade. Contudo, né, aí ela está aqui como ratchak, a palavra. Quando a gente vai para um texto, por exemplo, de números,
capítulo 35, verso 19, ela fala que se um homem pegar uma pessoa que havia matado outro e ele o matar, aí ele vem aqui no verso 19: o vingador do sangue matará o homicida. Veja que isso não faria muito sentido segundo as palavras de Moisés. Então a gente novamente recorre ao estudo. Quando algo não fizer sentido para você de cara, talvez isso provavelmente está te mostrando que você precisa estudar mais sobre aquilo. Quando a gente vai utilizar essa ferramenta, a gente vai ver que quando ele fala de homicida, né? Quando ele fala de homicida, ele usa a mesma palavra que a gente viu há pouco em Êxodo, não matarás, 07523, está aqui escrito. Contudo, quando ele fala assim, o vingador de sangue matará o homicida. Quando a gente vai para esse matará, ele já não é a mesma palavra. Ele é agora um 04191. Quando a gente vai utilizar essa palavra, conferir, ela agora tem outra raiz. É uma raiz de mut. E agora a gente vai para os significados. Lembrando que quando a gente fala de dicionarista, existem diversas abordagens para uma pessoa ser um dicionarista. Mas, essencialmente, ele está dizendo o que as palavras significam. Né? Então, quando você pega o cara que falou o termo mandioca e o outro que falou o termo aipim, e você joga no dicionário, um é sinônimo da outra, no nosso idioma, dizendo que significam a mesma coisa. Tá? Se vai ser a mesma coisa ou não, aí existe um contexto, mas no geral, sim. Então, por que eu estou falando isso? Nem tudo que está nos dicionários vai ser 100% correto, principalmente nos tempos em que estamos vivendo, que o pessoal hoje em dia quer transverter, subverter os conceitos, né, as palavras. Mas, levando em consideração que aqui ele está correto, a gente tem que existe uma diferença entre o matar sem motivo e o matar com motivo. Na nossa língua portuguesa, não existe essa diferença em palavras, tá? Existe essa diferença em significado. Então, por exemplo, no direito, quando você vai falar de morte com culpa, a gente usa assassinato. Morte sem culpa, a gente também usa assassinato, né? Quando a gente vai para o inglês, como ele vem de uma língua diferente da nossa, lá ele já tem duas palavras para assassinato. Ele vai ter assassinato propriamente dito, né? Assassination. E ele vai ter manslaughter, que é quando um homem é morto. E lá, quando você usar a palavra, em si, você já está emitindo essa diferenciação. Manslaughter é quando não tem a intenção. Assassinate é quando tem a intenção. Então você já está identificando isso simplesmente pelo uso da palavra. O hebraico, como era uma língua muito antiga e de escrita cuneiforme, simbólica, né? Assim como a gente tem, por exemplo, o japonês, o mandarim, o coreano, que basicamente você tem símbolos que significam coisas. E isso, às vezes, é como uma tradição oral. Quando você passa para alguém, ela entende e ela consegue repetir. Mas quando não é passado diretamente para outra pessoa identificar de fora da cultura, é infinitamente mais complicado, porque não existe uma tradução direta.
né? Então, quando a gente está falando de dicionarista, sempre vai ser o que ele conseguiu alcançar segundo os seus estudos. E detalhe, nem tudo, nem tudo é possível de tradução palavra por palavra, como a gente chama às vezes. Você traduz, mas você não translitera. Então, eu vou dar um exemplo. Blue, em inglês, é azul em português. Isso é específico. Já, por exemplo, a partícula, né? O pronome pessoal it é exclusivo do inglês, porque ele é o mesmo ele ou ela, só que é quando você está falando de coisas ou animais. Então, a gente usa he, é ele. Aqui para a gente é ele. She, lá é ela, a gente usa ela. Quando eles falam it, é para alguma coisa. Isso para a gente não tem. Então, como é que eu vou traduzir isso? Eu tenho que gastar mais palavras. Eu não posso simplesmente dizer ele ou ela. Eu acabo tendo que dizer que é ele ou ela usado para coisas ou animais. Outro exemplo, que eu até estava estudando sobre isso esses dias, é um adjetivo que é dependable. Dependable em inglês é alguém que você pode contar. Então é tipo assim, é alguém que eu sei que se eu der uma tarefa para ele, ele vai se esforçar e vai cumprir. A gente não tem um equivalente disso em uma palavra, né? Nos nossos adjetivos a gente não tem isso em português. Então, se eu estou traduzindo de lá para cá, eu não vou conseguir usar a mesma palavra. Eu tenho que traduzir para uma expressão. Então eu tenho que colocar de alguma forma assim. A pessoa vai dizer, ele é muito dependable. Quando a gente traduz para cá, você vai ter que dizer algo no sentido de que, olha, ele é uma pessoa com quem você pode contar. Meio que a gente vê que tem uma palavra e a gente tem que transformar em uma expressão, porque na diferença de idioma, isso acontece. Agora a gente tem que ter uma coisa em mente, né? Como eu falei, o porquê das coisas. Então, por exemplo, aqui pegando um caso específico disso. A seita dos Testemunhos de Jeová, e quando eu falo seita, pessoal, não é um sentido pejorativo, é porque assim, todas as religiões cristãs, ou seja, que elas de certa forma, elas têm ali um Cristo, né, um ungido, e cada uma das suas vertentes, ela vai ser chamada de seita. Então, por exemplo, a Igreja Católica, ela é uma seita cristã, porque ela é um tipo de igreja que tem dogmas que enxergam Cristo de uma forma. A igreja quadrangular, ela vai ser uma seita, a igreja batista uma seita, as Assembleias de Deus outra seita, e etc, e etc. Então, existe um ponto comum, tudo aquilo que diferencia, a gente chama de seita ou de facção, né, por assim dizer. Isso não é exclusivo daqui. Por exemplo, lá nos povos árabes, a gente tem os sunitas e os xiitas. O sunita só acredita tanto no livro, no Alcorão, quanto nos sunas. O xiita só vai acreditar no Alcorão. Os próprios, na época de Jesus, os judeus, a gente tem vários, né? A gente tem, por exemplo, os fariseus, os essênios, os escribas, e por aí vai. Então, seita nesse sentido, tá? Mas, assim, a seita dos testemunhos de Jeová, eles têm uma tradução própria da Bíblia que simplesmente eles utilizam. E dentre essas coisas, eles traduzem a palavra cruz como estaca. E isso não faz sentido. Por quê? Quando você vai estudar a etimologia da palavra do hebraico, eles dizem que é uma cruz. Quando foi trazido do hebraico para o grego, eles dizem que é uma cruz. Todo mundo que traduz globalmente diz que é uma cruz. Só que lá eles escolheram chamar de estaca. Outro exemplo, falando do mesmo caso, eles não utilizam Espírito Santo, eles chamam força ativa de Deus. De onde eles tiraram isso? Ninguém sabe, mas a palavra ruach, que é em hebraico, ela é traduzida para todos os outros idiomas como sopro, fôlego de vida.
espírito, dependendo de quem tem, né, essa concepção, porque nem todo mundo tem essa concepção de espírito, assim como do grego. No grego eles têm 5 palavras para amor. Aqui a gente só tem uma. Então é amor. Por mais que a gente diga assim, ah não, mas o amor eros pode ser chamado de paixão, né? Então pode fazer isso, tem uma diferença de idioma, mas eu não posso chegar para você e dizer assim, não, blue na realidade significa amarelo. É outra coisa. Então é por isso que eu falo que a gente tem que ter sempre esse filtro, não de quem fala, mas do que está sendo falado, certo? Então, assim, quando Moisés ele fala lá, não matarás, o que está escrito é que você não vai matar sem motivo, tá? Eu posso dar aqui, a aula ia ficar extremamente longa se eu fosse dar tantos exemplos de homens de Deus fazendo isso, mas eu vou só citar o caso de Elias que matou os 450 profetas de Baal. Ele não mandou matarem. Não foi Acabe que disse, não, vamos nos livrar dele. Não, ele matou. Foi Elias que matou. E Deus não tinha mandado ele matar, pelo menos o texto bíblico não diz. E Deus não repreendeu depois porque ele fez isso. Estão entendendo? Então a gente está falando de Elias, um profeta que foi assunto aos céus, assim como Enoque. E isso é extremamente raro. Por isso que eu usei o exemplo dele, para você entender que se ele fez isso, não teria como ele ter feito isso, né? E aí, contrariando, é porque assim, né? A gente não pode, como eu disse, entender que Deus funciona com princípios. Então, não ia ser contrário matar para Moisés, ia ser legitimado matar para Elias, para Davi, o próprio anjo do Senhor que desceu e matou milhares de homens lá naquela guerra, e tantos, como eu disse, enfim, é a perder de vista. Então, o que a gente tem que entender é isso, é que aquele não matarás, ele tem que ter um significado que condiga com todo o restante da coisa. E quando você diz assim, não, é não matar sem motivo. Ah, agora faz sentido. É não assassinar. Tanto é que o trecho que eu escolhi de Números é porque ele vai dizer que se alguém assassinar, ou seja, matar alguém sem motivo, a pena dele vai ser a pena de morte. Como também, né? Aí vem o detalhe, né? A pena de adultério era apedrejamento. Não quer dizer que era pena de morte, porque a pena era ser apedrejado, né? Então, você vê que tem um sentido, não de opor, mas de trazer o entendimento completo, ok? Então, assim, prosseguindo para não ficar ainda mais longo, né? Eu acredito que a gente está dentro do mais ou menos do que a gente sempre pratica nas nossas aulas. Mas já pegando aqui esse exemplo, agora a gente vai para outra parte, que é quando a gente vai para o Êxodo, para a travessia do Mar Vermelho, especificamente. Então, o trecho que fala da travessia do Mar Vermelho, ele vai dizer que quando Israel estava fugindo do faraó, que ele passou com o povo a pés enxutos. E aí muita gente questiona dizendo assim, não foi assim. Eu até vi um texto em que a pessoa disse assim, olha, na realidade é porque existe uma faixa de areia e quando ela diminui quando a pessoa está chegando lá. E aí teve um irmão que ele disse assim, ô glória, pois se for desse jeito aí que o milagre foi grande mesmo. E aí a pessoa perguntou assim, mas por quê? Ele disse, não, porque a Bíblia fala que quando o povo de Israel passou, o faraó foi atrás e eles foram engolidos pelo mar. Se você está dizendo que não foi aquele negócio de muro de água de um lado e do outro,
foi só com água bem baixinha e ainda assim conseguiu arrasar todo o exército de Faraó, foi um milagre muitíssimo grande, né? E aí é onde a gente entra na questão da interpretação. Então a gente tem que estudar, mas a gente não pode fazer com que o nosso estudo questione a ponto de contrapor a Bíblia, porque a gente entende que pela nossa fé a Bíblia é a verdade. Então, o que eu entendo é que se a gente tem hoje uma ciência que diz que a Bíblia é mentira, é porque a gente ainda vai descobrir uma nova ciência que vai provar a Bíblia. Tem sido assim no decorrer de todos os séculos, né? Então, por exemplo, tinha aquela época de que a matéria morta não gera matéria viva. O pessoal estudou muito isso durante o Iluminismo. Tem um exemplo lá da carne morta que o pessoal cobre com plástico e não cria bicho. E aí depois vão dizer, não, então era porque a mosca pousava e colocava o verme, mas então não dava. A gente evolui séculos e séculos, a química avança, descobrem-se os microscópios e hoje a gente sabe que a composição do corpo humano basicamente é sais minerais e água, tudo que é encontrado no solo, química orgânica. Então, é isso que eu falo. A gente tem que estudar porque a ciência, ela nos aproxima de Deus, seja ela qual for, mas em particular a teologia. Se você está estudando uma teologia que está te afastando de Deus ou está te fazendo descumprir o que Deus manda, você está estudando errado. Então, aqui, né, apressando o passo, a gente tem o texto: Moisés estendeu sua mão sobre o mar, o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco e as águas foram partidas. Então, assim, algumas menções científicas aqui que eu quero colocar é de que diz que Deus abriu o mar com um forte vento. Então, assim, se você tiver curiosidade de saber, o vento ele gera uma massa de ar, é o ar se movimentando. Quando o ventilador está soprando, você sente o vento te empurrando, é porque tem uma massa de ar sendo empurrada na sua direção. Toda massa dentro d'água, ela gera uma onda. Tanto que o pessoal fala que no Titanic não tinha como o pessoal fugir nadando, porque na hora que o navio afundou, ele afastou a água. Quando a água volta para o lugar, ela puxa tudo que está ao redor. Então, ele ia tragar o pessoal. Outro exemplo, que você também, se tiver curiosidade, pode colocar aí no YouTube, é o que a gente chama de tromba d'água. A tromba d'água ela é uma massa de ar que ela começa a rodar. Ela é só ar. E ela está rodando, faz como se fosse um funil de vento. Se esse funil de vento encosta na superfície de água, ele abre um buraco e ali forma um redemoinho, né? Então, essa é que é a questão das trombas d'água. E aí, por que, Rafael, que você está citando todas essas questões? Você também pode ver, isso já foi confirmado cientificamente, até tem um filme que fala sobre isso. Se eu não me engano, o nome do filme é Tornado, Caçadores de Emoções, que o pessoal coloca em sensores para estudar o comportamento dos tornados. O vento vem e ele roda, e o lugar mais calmo em que um vento circular extremamente poderoso, que está afetando tudo por ali, o melhor lugar para você estar é no centro da tempestade, no olho. Então, se você pegar esse texto bíblico e imaginar que Deus criou um vento que fez um funil, separou as águas, no meio desse vento está tudo calmo. Isso é a ciência que comprova. Então, se eu pego esse texto, faz sentido. Cientificamente faz sentido. A Bíblia continua no relato e diz que o povo de Israel está passando e Faraó os persegue. Depois que ele persegue, aí Deus libera o vento e as águas voltam para cima de Faraó. Basicamente, isso está descrevendo o conceito de formação de um tsunami. Muitos tsunamis eles se formam de forma submarina, então um pedaço de uma ilha, um pedaço de um iceberg desprega, e aí aquele bloco que está caindo, ele movimenta uma massa de água que vai se propagando por ondas.
Então, se você tiver curiosidade de fazer, você pega uma bacia d'água, ou no dia que você estiver numa piscina, você larga o braço no meio, em força. Você vai ver que a água abre e ela baixa. Depois que ela abre e baixa, ela volta. E aí, quando ela volta com a força que a feriu, porque é um princípio de hidráulica, né? A força, até um princípio de Newton. Existe uma energia contrária com a mesma força com que ela foi. Então aqui teve um cara, como eu disse, que ele fez um estudo e ele pegou, analisou essa travessia do Mar Vermelho e ele foi procurar o lugar. Analisando historicamente e arqueologicamente, ele encontrou o provável lugar que foi a travessia. E tinha uma faixa de areia no meio com dois abismos à esquerda e à direita. Então, se você imaginar o seguinte, aqui acima dessa faixa de areia está a água. Porque o que, que o pessoal sabe? Que de tempos em tempos a água baixa e aparece a faixa de areia. Tem até muitos lugares turísticos hoje que são assim. Você tem uma ilhazinha mais à distante, quando a maré baixa, você consegue atravessar, à medida que a maré vai subindo, ela cobre aquela faixa de areia. Só que, pelo que está no relato bíblico, não era o caso. Porque se tivesse com a maré seca, daqui que a maré subisse para engolir o pessoal de Faraó, não faria sentido. Agora, se você imaginar que o nível da água estava alto, que o vento veio, fendeu essa ponte, essa parte de areia apareceu, e a água que estava aqui no meio, ela foi jogada para a esquerda e para a direita. O povo de Israel passou e aí agora a água volta. Quando ela volta, quem está passando é o pessoal de Faraó. E aí eles são engolidos. Faz total sentido com a narrativa bíblica. E como eu disse, quem quiser, tiver a curiosidade de ver exemplos disso real, é só procurar sobre trombas d'água e tsunami. Inclusive, teve gente que foi salva nesse sentido. Veio o tsunami, a pessoa estava dentro d'água, a água moveu a superfície, mas não moveu o fundo. E aí a pessoa escapou. E eu acho interessante esse canal, inclusive aqui recomendo, quem quiser, tiver curiosidade, né? Igreja Remanescente, porque ele mostra esse estudo. Então ele primeiro veio, criou essa teoria, analisou o mar, comparou com o texto bíblico, né? Tem aqui dizendo como foi que aconteceu. E aí, para ele ter certeza, ele continuou estudando. Então a Bíblia fala que as carruagens começaram a se mover com mais dificuldade. E isso faz sentido porque se você observar, se você já teve a oportunidade de andar na praia, né, de bicicleta, é horrível, porque o pneu é fino. Da carruagem era o mesmo caso. Então eles andaram com dificuldade. E ele continua nos históricos. Não contente, ele pensou: será que no fundo desse mar tem alguma coisa relativa a isso que aconteceu aqui? Então ele decidiu começar a procurar. E quando ele procurou, ele encontrou restos de carruagem, ossadas, capacetes, tudo coisa coerente com a narrativa bíblica sobre os exércitos de Faraó, que não podiam ser extraídas daqui porque, devido ao tempo, os corais se incrustaram e hoje é o que sustenta essa estrutura. Se eles fossem retirados daqui, muito provavelmente eles iriam destruir. Então, por isso que isso acaba sendo um sítio arqueológico submerso, mas que pelos registros de imagens você consegue ver que faz sentido. Inclusive, ele até coloca aqui uma das carruagens que foi recuperada de dentro de uma das tumbas dos faraós da época e que é muito similar. Então, esse é o tipo de estudo que nos aproxima de Deus, porque nos traz a veracidade dos fatos, né? Então, assim, para a gente encerrar, eu vou só fazer uma breve menção. Como eu disse, a Bíblia fala no próprio Jesus que a gente não deve se desviar nem para a esquerda nem para a direita. Então, eu sempre vejo esse versículo no sentido de que
A gente não deve nos desviar para a esquerda, como inclusive no eixo político, né? O eixo político de esquerda, ele tende a dizer que não é errado aquilo que Deus diz que é errado. Então, a sexualização infantil, bigamia, prostituição, todas essas coisas liberais, elas tendem a ser representadas no eixo político de esquerda. Então, se desviar para a esquerda é você achar que não é pecado aquilo que Deus disse que é. Mas também não nos devemos desviar para a direita. E se desviar para a direita, pegando esse mesmo contexto, a meu ver, é você dizer que é pecado aquilo que não é. Então, por exemplo, existe dentro, é praticamente um consenso na maioria das igrejas que o ingerir bebida alcoólica por si só é pecado. Só que a Bíblia não diz isso. Inclusive o próprio Jesus bebeu vinho. E aí é onde a gente tem que ter cuidado com o nosso estudo, porque mentir também é um pecado. Né? Então, assim, logo no princípio da minha fé, eu comecei a visitar algumas igrejas, e dentre as Bíblias de estudo que eu possuí, eu tive uma Bíblia de estudo pentecostal, que basicamente é a Bíblia de estudo das Assembleias de Deus. E ela tem um estudo sobre vinho, e ela alega que, no texto em que diz que Jesus bebeu vinho, não era vinho, mas na verdade era o fruto da videira, era o suco. Só que quando a gente vai analisar o texto, os contextos e principalmente fazer uma exegese, a gente vê que esse é um estudo mentiroso. Inclusive porque ele afirma que a palavra original utilizada naquele texto é uma que todos os dicionaristas dizem que não é. Então, para a gente entender, eu não estou recomendando que ninguém beba. Não estou dizendo que você deve beber. Não estou dizendo que faz bem beber. O que eu estou dizendo é que a Bíblia não diz que é pecado beber. Então, se a Bíblia não diz que é pecado, não posso eu, a fim de criar uma doutrina de homens, dizer que a Bíblia está dizendo isso. Se você disser, olha, aqui na nossa igreja, a gente quer que os homens andem de terno, que os homens não tenham barba, como se a gente fosse um exército. Não tem problema, você está dizendo que é na sua igreja, na sua comunidade, você gosta. O problema é quando você diz que é a Bíblia que afirma isso. E aí, quando você vai ver o texto, né, da transformação da água em vinho, o mestre Sala diz que era vinho. Inclusive, ele diz que era um vinho tão bom que geralmente o pessoal servia no início, para o pessoal primeiro ficar bêbado. Não faria sentido se fosse suco. Né? Quando a gente vai para outros trechos, por exemplo, Jesus falando de si mesmo, ele diz: olha, João Batista veio, ele nem comia e nem bebia, e vocês disseram que ele tinha demônio. Aí vem o filho do homem que come e bebe, e você diz que tem aí um homem que é um comilão e um beberrão. Novamente, ninguém vai chamar de beberrão alguém que está tomando suco. Você vai chamar de beberrão alguém que é dado a bebidas alcoólicas. O que é que você vai fazer com esse conhecimento? Aí a gente tem que ter prudência, como eu falo, um exemplo que eu sempre cito. Ser inteligente é você saber que o tomate é uma fruta. O tomate ele não é um legume, ele não é uma verdura. O tomate é uma fruta. Agora, ter sabedoria é você saber que você não coloca o tomate na salada de frutas. Então, querido, a gente não pode transformar o conhecimento em não conhecimento, a fim de assegurar que as pessoas vão utilizá-lo da maneira correta. Então, por exemplo, a pólvora preta que a gente usa no fósforo é a mesma que o pessoal usa para fazer guerras, balas, canhões e etc. São usos. Quantas pessoas não estão aí usurpando da palavra de Deus para estelionato da fé alheia? Então, a gente não pode simplesmente negar ou dizer que algo não está escrito. Porque no livro de Apocalipse fala que aquele que acrescentar ou omitir algo do texto dessa palavra vai receber a pena que está descrita nessa palavra. Então a gente tem que ter um estudo maduro nesse sentido. Né? Então, assim, como eu falei, espero que nós possamos ser abençoados nesse estudo. Como eu disse, é sempre muito bom você ter uma pessoa que
ela tem um chamado para estudar, e ela estuda e ela compartilha o conhecimento que ela adquiriu estudando com os demais da igreja. Eu até já falei isso em outros momentos, mas hoje em dia tem muitas revelações profundas que levaram anos de estudo para serem adquiridas e que hoje elas são divididas num vídeo de 30 segundos no YouTube, por jovens que não foram eles que pesquisaram, mas eles foram abençoados por tantos outros que estudaram. Dentre um exemplo, tem a genealogia que está escrita lá em Mateus, a genealogia que está escrita lá em Gênesis, né? Que é lá onde menciona que Sete gerou a Enos e etc. Vou deixar como uma curiosidade. Procure no YouTube o seguinte: o significado oculto da genealogia de Gênesis ou o significado oculto da genealogia de Mateus. Não tem nada de tão oculto assim. É simplesmente o significado dos nomes. Só que esse conhecimento, querido, ele só foi nos entregue por Deus agora. Porque, como o pastor sempre fala, um dos grandes sinais do final dos tempos é a multiplicação da inteligência, da sabedoria. E hoje, como eu disse, a gente tem jovens que nunca estudaram sobre isso, com acesso a um conhecimento que levou décadas para se adquirir. Por quê? Porque Deus está cumprindo a sua palavra. Sejamos todos abençoados, vamos prosseguir no estudo do conhecimento e da graça e crescer no amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz.